A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a cada um de nós nesta terra. Meus amados irmãos, vim aqui trazer uma mensagem para que Deus venha instruir, né? Ou melhor falando, ensinar, que é a mesma coisa, a cada um de nós através da palavra dele. Nós temos vivido uns dias difíceis, né? Só que Deus, ele nos traz todos os dias algo novo para nós poder sobreviver, para nós poder andar no caminho que ele determinou, a promessa dele. Esse caminho é a promessa. Então ele faz de tudo com que nós vivemos, né, do lado dele. Com que nós se aproximamos, aquele que está longe, aqueles que vivem, né, em desobediência, que ande na obediência, aquele que vive vazio, que anda cheio do Espírito Santo. Então é isso, meus amados irmãos, que Deus nos traz todos os dias uma palavra, para que nós venha se alimentar, para que nós venha, né, sobreviver naquilo que Ele quer, que é a nossa vida. Se reflete a palavra do Senhor a nossa vida. Amém? Então eu vou trazer com uma mensagem aqui, né? E Deus o traz todos os dias da nossa vida, algo maravilhoso que nós não damos, às vezes, a mínima importância. A palavra do Senhor, ela se refere à minha vida, à sua vida, à nossa vida. Nós só temos vida quando nós temos Jesus. E a palavra do Senhor se refere a Jesus. Amém? Então, mais uma vez, que Deus abençoe aí os nossos irmãos, aqueles que não são irmãos. Eu queria que prestasse atenção nessa mensagem, nessa palavra, porque o Senhor não está brincando, nunca brincou e nunca vai brincar. Ele sempre está de acordo para que nós temos vida, de acordo para que nós aceita Ele. Como aceitar Ele? Porque nós somos todos errantes. Nós falha, somos pecador, temos defeito, e Ele é puro. Mas como nós aceitar Ele? É para nós se endireitar. Quando nós se endireita para andar com Ele, nós aceita Ele. Eu estava falando agora há pouco de uma mensagem. Um povo que andava errante. Ali, quando o Esdras era sacerdote, o povo se misturou, o povo de Deus com o povo do mundo, e aí virou uma bagunça. Só que Deus deu uma determinação para o sacerdote, e o sacerdote levou ao povo. E aquele povo fica lá em Esdras, capítulo 9, capítulo 10, ali, entre ali. Está essa determinação aí. Essa tragédia e, ao mesmo tempo, essa aliança que eles aceitaram de volta à presença do Senhor. E por que nós não aceitamos esta aliança com Deus? Nós erramos, pois conserta. Vamos consertar. E olha que eles tiveram que deixar mulheres, filhos, tudo. A ordenança era essa, para que não se misturasse. Ou seja, se misturavam, mas ali daquele momento era para eles deixarem tudo e para andar com Deus. A ordenança era essa e eles aceitaram. Meus amados irmãos, isso é muito importante. E no dia de hoje, nós temos também que aceitar a ordenança de Deus. O mandamento, o estatuto, o juiz, a lei de Deus. Ah, mas novério não é na lei de Deus, não. Novério é pela graça. A graça, a lei, tudo é uma coisa só. Quem disser que é mentira, me mostra. Porque a lei não era Jesus Cristo? E a graça não é Jesus Cristo? Então qual é a diferença? Amém? Então, meus amados irmãos, pode me chamar até de ignorante se quiserem. Mas é a mesma coisa. Jesus estava desde o início até agora. Teve uma época que ele se apresentou fisicamente. Dali para cá foi
colocado como graça, porque ele morreu para dar vida a nós. Mas ele era lá atrás também. Amém? Então ele diz assim, eu vou até louvar aqui um louvor, que diz assim, tua voz, Senhor, faz temer o deserto, tua voz, Senhor, eco sobre as águas, e as águas agitadas, da alma inquieta, que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela pronta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, no começo, meio, fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, no começo, meio, fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu prospero. Tua
voz é livramento, no meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Amém. Glória a Deus. Então, vamos aqui para a palavra, né? Vocês, irmãos, deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Só. Deixa eu ver se ele vem aqui. O quê? Pastor Márcio. Amém? Eu estou no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Gente, é muito linda essa mensagem. Quando nós determinamos algo dentro de nós, quando nós se aproximamos do Senhor Jesus e pedimos ali a misericórdia dele, o amor, a compaixão, a sabedoria, o conhecimento, quando nós começamos a sentir ao Senhor Jesus dentro de nós, o Espírito Santo, nós define tudo dentro de nós o que o Senhor quer. Nós somos feitos por Deus e para Ele. E o Senhor Jesus nunca deixou de alumiar nós. Ele nunca deixou nós no escuro. Nós é que vamos para o escuro, mas da parte de Deus. Nunca Ele deixou nós no escuro. Vê quando aquele povo estava saindo do deserto, do Egito. Aquele povo vinha, quando era de noite, vinha ali numa nuvem, esquentando ele, claro. E quando era de dia, que estava sol rachando, que era no deserto, vinha uma nuvem fria para aquecer ali aquele povo. Só que aquele povo murmurava. No dia de hoje também é do mesmo jeito ou até pior. Meus amados irmãos, Deus tem misericórdia de nós demais e tem muita paciência. Porque se nós olhar para nós mesmos, não tem que olhar para Deus para nós referir a nossa vida. Não, olha para dentro de você, que eu olho para dentro de mim. Nós olhamos para dentro de nós. Veja como que você trata Deus. Olha só. Veja para você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmo. Ou seja, de que forma que você trata Jesus, que você trata Deus? Que doutrina você está seguindo? Que palavra você está sendo ordenado? Que você aceita para a sua vida? Então, João capítulo 8, versículo 12 diz assim: Jesus, a luz do mundo. Você quer andar no claro? Você quer andar enxergando? Anda com Jesus. Não há pastor, não há bispo, não há papa, não há presidente, governador, não há nada. Somente Jesus. Olha para que Deus o está anunciando neste exato momento. Se você é governado pelo seu pastor, ele não vai te dar luz. Ele não tem luz como Jesus tem luz. Não. Até que ele diz, Senhor Jesus diz assim: brilha a voz também. Mas se nós estiver com Jesus, aí nós tem luz também. Se nós não estiver com Jesus, nós não tem luz. Eu até tenho Deus coloca assim umas coisas dentro de mim. Às vezes até as pessoas me acham ignorante, curto e grosso, mas não é não. É a pura realidade.
Deus tem muita paciência conosco. Muita. Porque quando nós desagarra, despreza, recusa, desobedece as coisas de Deus, aí sim nós somos curto e grosso e ignorante. Aí sim. Mas eu sei que tem muita gente me chamando por aí que eu sou curto e grosso por causa das palavras que Deus coloca na minha boca. E veja, olha a Bíblia. O que eu estou falando, olha para a Bíblia para ver se é ignorância ou não. Não é não. É porque nós quer do nosso jeito. Nós quer do nosso jeito. O Senhor Jesus, uma vez, olhando para os fariseus, saduceus, e disse que eles eram filhos do Satanás. E que Deus não era Deus deles. Por quê? Porque eles serviam outro Deus. Deus só é meu Deus se eu servir a Deus. Se eu estiver com Deus. Então não venha com palavrinha carinhosinha, palavrinha mansinha para passar a mão na cabeça, mas nada acrescenta na sua vida. Então veja a palavra do Senhor Jesus, diz assim: eu sou a luz do mundo. Se Jesus é a luz do mundo, tem a outra luz aqui? Não. Até essa daqui, ó, veio por causa dele. Então nós temos que parar de ser ignorante, estúpido, grosso, curto, quando nós não aceitamos as coisas de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Doutrina de homem é uma coisa, doutrina de igreja é outra, é a mesma de homem, tá? Doutrina de Cristo é o Evangelho. É a verdadeira palavra. Essa aqui, ó. Amém? Eu vou até abrir, deixar ela aberta para você ver. Aqui, ó. Essa é a doutrina de Deus. Se a humanidade está vivendo sem ela, está vazia. Tá? Está vazio. Então diz assim, Jesus, de novo. Peraí, de novo? Se diz de novo é porque ele já disse uma vez, não é isso? É claro que sim. Se Jesus diz de novo, é porque ele já disse uma vez. Ou várias vezes, não sei. Mas não é a primeira vez. Amém? Então ele diz assim: de novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que luz da vida? A paz do Senhor Jesus, presbítero Elcio, tudo bem? Como é que está com o senhor, sua família? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se você quiser entrar, fica à vontade aí, irmão. Então, pode ver que o Senhor Jesus disse, lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. Este mundo que ele fala não é a terra, não. Também. Mas esse mundo que ele fala é o povo. Se o povo não andar com Jesus, ele anda no escuro. Ele anda nas trevas, que é a mesma coisa do escuro. O Senhor Jesus, lá em Mateus, faz uma referência. Um cego não pode guiar outro cego, que é o primeiro buraco, eles vão cair. Eles vão... Por quê? Porque anda no escuro. Já viu um cego enxergar alguma coisa? Então, é pior do que um cego. Gente nas trevas é pior do que um cego. Pior do que um cego. Tá? Então, o Senhor Jesus clama. O Senhor Jesus, ele relata. Ele decide. E ele determina que não há luz além dele. E se nós quisermos andar no claro, nós temos que andar com ele. Tem um louvor que fala assim: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Eu não sei se o presbítero Elcio sabe desse louvor. É muito lindo ele. Então veja, gente, o Senhor Jesus, o que mais
o que mais ele quer é que nós seja determinado para andar na luz. Que luz é essa? Jesus Cristo. Olha. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal, que é a letra do louvor. Verei a face do meu mestre querido. Aí ele fala assim, ó, não haverá mais noite ali, não haverá mais nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. É lindo esse louvor. Então diz assim, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, ou seja, a luz, Jesus é o oposto da noite, é o oposto da escuridão, é o oposto das trevas. Então quem anda nas trevas não anda com Jesus, quem anda com Jesus não anda nas trevas. Está determinado isso. Eu ando, o povo lá de Israel, que andava lá com Deus, dizendo eles que tinha Deus, mas andava com o povo de Abaal. E o próprio Deus enviou Elias para determinar na mente daquele povo que não se anda com dois deuses. Não, porque um vai se aborrecer. E Deus já estava aborrecido com aquele povo. E no dia de hoje, você acha que Deus não está aborrecido conosco? Com aquele que anda nas trevas e dizendo que tem Deus? Deus está aborrecido demais. Está indignado. Não é por um acaso que ele anda espalhando a palavra dele, a doutrina, o evangelho, para que o povo se conserta, se arrependa dos seus maus pecados, das suas mal direções, das suas determinações, dos seus projetos, que cada vez mais coloca você nas trevas, no fundo do poço, na escuridão. Deixa longe de Deus. Então Deus diz, se apresenta para nós e diz, eu sou a luz do mundo, ou seja, só comigo você vive. Amém? Só comigo você vive. Não há outro. Não há outro. Eu posso até estar passando a palavra do Senhor, mas se vocês creem em mim, nada vai adiantar na vida de vocês. Não vai acrescentar nada. Não. Também na mesma coisa com o presbítero Elcio. Se eu for crer no presbítero Elcio, não vai acrescentar nada na minha vida. É claro que Deus usa ele. O que ele passa é o que vem do alto, o que vem de Deus. É como eu estava lendo lá em Esdras, capítulo 10, versículo ali 12, com uma mensagem muito 11, 12, linda demais, quando o povo estava ruim, lá no capítulo 9, e chegou uma promessa, uma oportunidade para aquele povo. Se vocês se arrepender, voltar para Deus, Deus se arrepende de fazer o mal com vocês. Certo? E aquele povo aceitaram, como diz na própria palavra, na própria palavra aqui, ó. Responderam toda a congregação e disse em alta voz, assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém a fazer. Ou seja, aceitaram, esse convém é dizendo assim, está correto. Isso é que nós devemos andar. E nós aceita.
Correto é quando vem da parte de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim, tudo é lícito. Ou seja, tudo nós pode fazer. Mas nem tudo convém. Ou seja, tem coisa que nós faz, nós vamos para desgraça, nós vamos perecer, nós vamos ser amaldiçoados. Tudo isso. Mas quando diz, nem tudo convém, ou seja, nem tudo você pode fazer, porque senão você vai estragar a sua vida. Amém? Então, vamos lá para a palavra e diz assim. Terá a luz da vida. Essa luz da vida é a salvação. Quando nós andamos com Jesus e não desviamos nem para a direita nem para a esquerda, principalmente para trás. Principalmente para trás. Jesus já te tirou de onde? Me diga. Ele já me tirou de... Só Jesus mesmo. Nem eu acreditava que eu estava lá. Mas o Senhor Jesus, né, me tirou de lá. Eu não vou dizer que eu saí. Se eu saí, por que eu não saí lá no início? Para que eu fui então? Não, homem nenhum se sai sozinho. Não. Tem que ser a misericórdia de Deus na vida daquele homem. Então, Deus é quem tira, Deus é quem cura, Deus é quem liberta, é quem salva. Isso é mesmo misericórdia de Deus. Você já leu aquela mensagem dizendo assim, a misericórdia de Deus é a causa de nós não ser consumidos? Então, o homem dele mesmo, nada presta. Nada presta. E diz assim, no versículo 13, então, lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo. Logo o teu testemunho não é verdadeiro. Gente, o ser humano é tão cego e é tão estúpido porque foi feito pelo homem. Perdão, foi feito por Deus. O homem foi feito por Deus. E ele sabe disso. Todo homem sabe. Todo homem sabe disso. Deus quem fez o homem. O própria Bíblia diz, lá através do rei Davi, que o homem não sabe como é formado, os ossos no ventre de uma mulher, de uma pessoa. No ventre de uma mulher. Ou seja, como é que é formado? Não, ninguém sabe. Quem é que forma? É cara que Deus. É cara que Deus. Então veja uma situação que o homem, além de ser pequeno, pecador, falho e com muito defeito. Com muito defeito. Mas já pensou que o homem pequeno, falho, pecador, com muito defeito, receber esta luz para que ele se conserte, para que ele diminua os pecados? Eu vou dizer diminua os pecados porque o homem peca. Quem disser que não peca já está mentindo. Então, olha só. Quando estes homens, né, murmuraram, colocaram palavra diante do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse que era a luz do mundo. Ou seja, algo para que o povo tivesse vida. O Senhor Jesus era algo para que aquele povo seguisse o caminho sem cair em buraco nenhum. Quando você anda no escuro, que não dá para enxergar nada, você cai. Primeiro pau que tiver no meio ali, madeira, coisa, você barre, peita. Amém? É assim, porque eu vivi lá no norte, era assim. Na noite, quando não tinha lua, mesmo tendo as estrelas, com a luz das estrelas, às vezes era tão escuro, dentro da mata, dentro da coisa, que precisava andar com a lanterna, não tinha lanterna, andar com uma lamparina, ou até mesmo um tacho. E era até perigoso, porque lá é verãozão. Caiu uma tochinha daquela, já cai na mata e já pega fogo. É tão seco. Amém? Então ele diz assim, o teu testemunho, tu dá testemunho de ti mesmo. Logo o teu testemunho não é verdadeiro, gente. O homem estava
tão vazio do Espírito Santo que nem ouviu a palavra de Deus estava conseguindo ouvir. De tão sujo que estavam aqueles fariseus. Estavam manchados de sujeira. E diziam que era filho de Deus. A gente entrar numa igreja não quer dizer que é filho de Deus, não. Filho de Deus é aquele que crê em Deus. Meu filho falou ali, o Miguel. Aquele que crê em Deus. Aquele que crê em Deus. Ele diz, aqueles que creem e for batizado será salvo. Esse é filho de Deus. Tá? Em João capítulo 1, versículo 11. O homem não receberam Jesus Cristo, mas o que receberam dá poder para ser filho. Ainda não é filho. Mas a gente é filho. Mas tem um processo. Que processo? Anda com Jesus, é o que ele diz aqui, ó. Quem me seguir não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse é filho. Amém? Aquele que segue Jesus. Não basta só você receber. Você quer que eu te prove alguma coisa? Quando Jesus chegou à casa de Marta, quem recebeu? Jesus. Perdão, quando Jesus chegou na casa de Marta, quem recebeu Jesus? Marta. Mas quem estava aos pés de Jesus? Quem deixou Jesus e quem não deixou Jesus? Marta deixou Jesus pelos afazeres. E Maria não deixou Jesus, não queria nem saber as afazeres, sim ao ensinamento do mestre. É por isso que ele disse, vem a mim, eu sou a luz. Eu esclareço todas as coisas ao homem, aquele que me segue. Aquele que me segue. Amém? Então, nós, seres humanos, neste século, séculos difíceis, como diz a palavra, estamos num dia difícil. Cada um julga um outro, cada um fala do outro, e o mal a vida de cada um indo de mal a pior. De mal a pior. Os irmãos temos que se juntarmos, para que nós sejamos filhos de Deus. Nós vamos segui-lo e ali, filho de Deus. Na luz. Não vai andar na luz de pastor, de bispo, que pastor e bispo, se não tiver com Deus, você se toma banho. Amém? Porque muitos estão aí com capa. Não estou falando de pastor dizendo que não tem mais pastor. Não, tem sim pastor que prega a palavra. Tem presbítero que prega a palavra. Tem bispo. Tem apóstolo. Tem que prega a palavra. Mas eu não vou meter minha mão no fogo por essa. Porque eu vejo cada um aí que, pelo amor de Deus, só a misericórdia de Deus. Né? E nós temos que ter um conhecimento. Se Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ou seja, eu dou a direção de todas as coisas. E se eu disser que eu faço alguma coisa, eu não tenho a direção de Deus, porque eu não faço. Deus faz. Deus faz. Você quer saber uma coisa? Se eu fizesse, eu fui lá visitar uma criança chamada Davi. Ah, meu Deus, lá eu chorei mesmo. Quando eu vejo criança assim, entubada, eu não resisto. O meu querer era só dizer, Davi, levanta daí, pronto. Levanta daí, embora, vamos comigo. O meu querer era esse. Mas eu sei que homem não cura, não. Eu pedi a misericórdia de Deus. É claro que ele já saiu, né? Ele já saiu da UTI, mas se encontra no hospital, mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai tirar ele de lá. Eu creio em nome de Jesus, né? Eu acho que até eu pedi aí para o irmão Elcio, presbítero Elcio também, orar por ele, e eu creio que a oração de um justo cobre muitos pecados, ou seja, é muita coisa. E eu tenho certeza que a minha, a dele, a de outras aí, Deus vai atender o nosso pedido e vai fazer com que aquela criança saia daquele hospital em nome de Jesus. Eu creio nisso.
Então diz assim no 14. Respondeu Jesus e disse. Não, respondeu Jesus e disse. Disse-lhe, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós, eita, essa é de dor, hein? Essa é uma Ju casada na cabeça. Mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Ou seja, veja a situação do coração de um homem querendo se engrandecer. Eu achei tão interessante assim a forma de o Zaqueu se humilhar perante o Senhor Jesus. Eu quero ver aquele homem, para aí, aquele homem subir numa árvore, um homem entre homens, ele era grande. Mas ele fez uma forma que ali não tinha acontecido ainda naquela época. Um homem subir numa árvore para ver quem era Jesus. Não. Meus amados irmãos, Deus está revelando nesse exato momento. A oportunidade foi para Zaqueu, foi que Jesus passou lá. Mas também está aqui para nós. Nós só não segue a luz do mundo chamado Jesus Cristo, se nós não quiser. Mas a oportunidade está aqui. Não há outra luz que leva à salvação, que leva você ao reino do céu. Não há outra a não ser Jesus. Você pode ter igreja, você pode ter pastor, você pode ter bispo, o que você quiser. Mas se você não tiver a luz de Jesus, você não vê a sua salvação. Se eu estiver mentindo, pode me desconcordar aí. Nunca vi que se fosse para dar, eu tenho certeza, a Maria tinha dado luz para o irmão dela, chamado Lázaro. Ela não conseguiu. A viúva de Naim, eu tenho certeza, se ela tivesse luz, ela tinha dado para o filho dela. Porque era o único. E ela não queria perder, tenho certeza disso. Então creia no Senhor Jesus, que Ele é a tua luz. E só com Ele você vai ter a salvação. Pode ter certeza absoluta disso. Nós, servos do Senhor, levamos a palavra do Senhor até vocês, para que você possa crer. Ore o que nós estamos falando, pegue uma Bíblia e testifica, veja se é verdade ou não o que nós estamos falando. Se não ser verdade, bloqueia este ombreiro Carlos. Mas se é verdade, se renda ao Senhor Jesus, se renda ao Senhor Jesus, creia nele e será salvo tu e a tua casa, como diz a palavra do Senhor Jesus em Atos capítulo 16, se eu não me engano. Isso mesmo. Amém? Então, e o Senhor Jesus vai à frente e diz: vós julgais segundo a carne. Jesus falando. Eu a ninguém julgo. Por que Jesus não julga? Porque nós mesmos, conforme a nossa palavra que sai da nossa boca, o Senhor Jesus disse, o que contamina, o que julga é a mesma coisa. Não é o que entra na boca, é o que sai. É o que sai. O que contamina o homem é o que sai. E é o que você tem dentro do coração, é o que nós temos dentro do coração. Pois quando eu digo Deus te abençoe, o que tem dentro de mim é a bênção de Deus. Mas quando eu blasfemo Jesus Cristo, eu estou me condenando. Eu estou me condenando. E aquele povo fariseu estava se condenando. Não sabia para onde ir. Para onde? Que eles podiam ir para o inferno, que eu não sei para onde eles foram. Amém?
Só Jesus sabe. Mas o caminho dele não era bom. Eu jamais, quando eu murmuro, já não é bom? Avalie eu discordar com as coisas do Senhor Jesus. Às vezes até blasfema saía. Meus amados irmãos, isso não é bom para um homem, nem para uma mulher. Então você que está nas trevas, aceita a luz do Senhor Jesus, aceita Ele como o seu Senhor, o seu Salvador. Só Ele te leva para o céu, te leva para você receber a sua salvação. A sua salvação está com Ele. É claro que depende de nós, mas está com Ele. É como Deus disse lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu deixo a vida e a morte, eu deixo a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele não diz, escolhe qualquer uma das duas, não. Escolhe, pois, a vida, para que tenha vida, para você viver. Meus amados irmãos, quem não entender é muito burro um negócio desse. Eu vou dizer logo assim, já que me chamam mesmo de ignorante, né? Por onde eu passo aí, falando que aonde eu prego, eu pego com ignorância. Mas se você acatar o que eu estou pregando, que é a palavra do Senhor, se você não receber a luz do Senhor Jesus através dessa mensagem, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Se você não receber a luz através da palavra de Deus, em lugar nenhum você vai receber. Lugar nenhum. Porque você só recebe a luz através da palavra do Senhor. Jesus Cristo é a palavra. Se você não receber ela, se você não receber, você pode ouvir, não guardar e não praticar. É a mesma coisa que você botar a comida na boca e na mesma tanto botar para fora. Você não vai encher a sua barriga nunca. Então Deus diz, lá através do profeta Tiago, ele diz, não basta só ouvir. Você tem que praticar. Você tem que praticar. O que é isso praticar? É viver na palavra do Senhor. Já pensou se você receber a luz do Senhor, mas ali largar ela, pouco ali, largar a luz. Quando você for caçar, ela não está mais não. Você quer que eu lhe dê uma referência? Aquelas vis. Elas tinham querosene. Só que acabou. Não levou suficiente. Assim é nós. Quando nós não andamos suficiente para nós ganhar salvação, a porta vai fechar e nós vamos ficar para trás. Amém? Então essa mensagem é tão poderosa, toda a mensagem de Deus é poderosa, tanto para abençoar, como para exortar, como para puxar a orelha, até mesmo para levar você para o deserto. É poderosa, porque quando você sai de lá, você sai o quê? Com a base. Se é o Espírito Santo que leva você para o deserto, vá alegre, cantando, louvando a Deus. Porque ele não vai te deixar na mão. Agora não vá sozinho, não. O Elias foi sozinho. A misericórdia de Deus teve misericórdia dele. Mas ele foi sozinho, quando ele teve medo de Jezabel. Ele foi sozinho. Só que o Deus mandou um anjo lá. Sai daí, que aí não é teu lugar. Deus falou para ele, o anjo. Deus enviou um anjo lá. Amém? Então ele diz assim, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Ó, se eu julgo, certo? O meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém, eu e aquele que me enviou. Duas. Quando eu tenho um testemunho, então isso se torna verdadeiro. Porque eu falo e a verdadeira confirma, a pessoa confirma. E aqui dali se torna verdadeiro. Amém? É o que o Senhor Jesus colocou aqui. Deus e Ele. E disse aqui, também na vossa lei está escrito,
que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Olha só essa. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Gente, naquela época, acontecia milagres? Não. Dificilmente. Mas Jesus fez claramente para ele saber que ele era filho de Deus. No dia de hoje também. Não vai dizer que era só naquela época lá, não. No dia de hoje, Jesus faz milagre para saber que ele é filho de Deus, para nós crer nele. E a humanidade continua murmurando, continua se afastando cada vez mais. Eu me lembro que lá em Oséias, capítulo 11, Deus diz: quanto mais eu aproximo de vocês, vocês cada vez mais se distanciam de mim. Meus amados irmãos, isso é verdade. Eu fui no hospital, aqui perto de casa, segunda-feira. Cheguei do serviço, tomei um banho e passei direto. E lá, quando eu estava lá fazendo a obra, um homem estava esperneando. E eu falei assim: você conhece Jesus? E ele começou, e ele aquietou. Ele aquietou. Disse, olhou para mim e disse: eu conheço. Eu falei assim: você acredita que ele me enviou aqui? E aí ele não falou mais nada. Isso é tão generoso, né? Deus, assim, usar assim, ele coloca a palavra na boca da gente. Quando nós se solta, melhor falando, quando nós se solta para Deus, para ele usar nós, a correta é essa. Quando nós se solta para Deus usar nós, da forma que ele quer, uma palavra você acalma qualquer coisa. Jesus disse assim: acalma vento. Você também, onda. Para por aí. E todos ficaram admirados. Quem é esse que até o vento ele dá ordem e ele calma? É esse mesmo, é a luz. O mesmo é a mesma. É o mesmo. O que dá ordem para acalmar o vento, o mar, a onda, é o mesmo que é a luz. E se você não aceitar ele, infelizmente é tristeza para o Senhor Jesus Cristo. Porque Deus deu o Filho dele, o próprio Jesus Cristo, para morrer por nossa causa. Para nos resgatar, melhor falando. Para nos resgatar. E o que nós fazemos para recompensá-lo, que nós não recompensa totalmente, mas o que nós fazemos para nós agradar aos olhos de Deus? É nós se converter, se nós aceitar ele. É isso que ele quer. Mas quando nós andamos pela nossa teimosia, Salmo capítulo 81, ou número 81, como você quer chamar, 81 diz: ah, se meu povo me ouvisse, me escutasse, ouvisse a minha voz, me escutasse. Olha só, gente. Por que eu gosto de falar nesse Salmo 81? Nós, seres humanos, isso. Ele diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus. Se é o meu Deus, eu tenho que obedecer, não? Eu tenho que andar com ele, não? É claro que sim. Agora me diga, qual é o seu Deus? Deus diz que ele é o nosso Deus, certo? Então ele está dizendo: vem a mim.
A resposta é essa: vem a mim, porque eu sou teu Deus. Só que quando você deixa ele, escolhe outro que não tem prazer, que não faz nada, que não enxerga, é andado pelas mãos dos homens, é feito pela mão dos homens. Você está dizendo assim: eu quero o inferno. É de verdade, é isso. Porque ele disse assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Você sabe que terra é essa no dia de hoje? É o sofrimento, é a angústia, a dor, é aquilo que você não está suportando, gente. É aquilo que você não está suportando. Aquele povo sofria no Egito. Aquele povo comia do diabo, o pão, como diz lá no Piauí, o pão que o diabo amassou. Lá no Piauí gosta de falar assim. Então, meus amados irmãos, então Deus, quando disse eu te tirei da terra do Egito, o que foi que Deus fez para você sair da lama, de onde você não podia sair? Quantas pessoas já quis matar você e Deus não deixou? Quantas vezes Deus já te livrou você de um acidente? Quantas vezes Deus já te curou e você que nem soube? Muitas vezes já soube também. Porque só tem um que cura. Só tem um que cura. Chama-se Jesus Cristo. Poder de Deus. Então ele disse: abre bem a boca e tá encherei. Ou seja, você quer ouvir a verdade? Vem a mim. É comigo é que você vive. É comigo é que tenho tudo para que você viva e viva numa terra boa. Viva com paz e alegria. Livre até de doença. Como ele disse lá em Êxodo, capítulo 23, se eu não me engano, versículo 25. Se nós andar com ele, se nós obedecer a ele, se nós não servir outro Deus, só ele, somente ele, ele abençoará o nosso pão, a nossa água e tirará do nosso meio as enfermidades. Vá lá na Bíblia lá para ver se eu estou mentindo ou não. Se é verdade, assuma e coloca o Senhor Jesus Cristo como a luz da tua vida. Amém? Então ele diz aqui: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. No dia de hoje o povo está sofrendo porque não está atendendo a Deus. Deus está com a palavra todos os dias, está com o chamado todos os dias, está com o anúncio todos os dias. Todos os dias. E a humanidade dispensando. Sabe, aqueles fariseus dispensavam o Senhor Jesus todos os dias. Para onde que eles foram? Eu que não sei, nem quero saber. Eu espero que Deus tenha misericórdia deles. Eu não sei. Mas boa coisa eles não faziam. Tá? Boa coisa eles não faziam. A própria Bíblia diz: não seja como os fariseus, como os saduceus. Ou seja, não come de quê? Do trigo dele, né? Para que não venha o quê? Se condenar. Ou seja, ele dizendo para os discípulos, está dizendo para nós, discípulo quer dizer servo. Então, e o Senhor Jesus, o Deus ainda continua: assim deixo-o andar na sua teimosia do seu coração. Muita gente está sofrendo por causa da teimosia do coração, tá? Isso mesmo. Muita gente está sofrendo, doente, muita gente está desempregado, muita gente está nos hospitais, na cadeia, presídio, na rua, por causa da teimosia do seu coração. Você quer mudar? Volte para Deus. Aceita a luz do mundo que veio para iluminar você.
veio para decidir a sua vida, a minha, a nossa vida. Amém? Então Deus, eles disseram assim, então eles lhe perguntaram, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Amém? Proferiram ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegado a sua hora. E ali ele, embaixo aqui, continuando, ele dá a autoridade dele, né? De outros feitos lhe falou, dizendo, vou retirar-me e vós me procurarei, mas perecerei no vosso pecado. Ali as trevas de novo. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Se eu tiver no pecado, para onde Jesus foi, eu não vou poder ir. Se eu tiver nas trevas, coração sujo, cheio de mágoa, não perdoa ninguém, continua no pecado, para onde Jesus foi, eu não vou poder ir. Amém? É esta a palavra do Senhor. É maravilhosa, né? É uma coisa muito importante que nós temos que saber. Não há duas luzes. Não há dois Jesus. Dois Salvador, não. Ele diz na Bíblia, um só Salvador, um só Deus, um só Cristo. Amém? Nós temos que fazer como aquele povo na época do sacerdote Esdras. Aquele povo estava numa maldição. Pegava as mulheres estrangeiras como os esposos, até os príncipes. Amém? Só que a ordem do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus foi lá. E diz, uma oportunidade para vocês, se vocês quiserem viver. Larga tudo que vocês pegaram que não é seu. Estrangeiro quer dizer é dos outros. Não é nosso. Amém? E ali, eles aceitaram. Eles mesmos disseram, está certo. Nós aceitamos conforme as tuas palavras, que nos convém, ou seja, que está certo na nossa vida. E como o Senhor Jesus é a luz do mundo para clarear a minha, a sua, a nossa vida, então aceita, arrependa-se dos seus maus pecados, dos seus pecados, dos seus pecados, das suas transgressões, seus vícios, suas drogas, né? Limpa o seu coração. Arrependa-se. Me lembrei do próprio João Batista, dizendo assim, raça de víbora, vocês sabem como se arrependeres, que é através da palavra do Senhor, aceitando a palavra do Senhor, vocês se arrependem. Mas vocês não vêm só olhar, só curiosear. Mas vocês mesmo não tomam atitude, diz o João Batista. E é verdade. Meus amados irmãos, Jesus nunca brincou e nunca vai brincar. Cuidado para não perder a sua alma.
Então toma logo uma atitude e se arrependa dos seus pecados, né? Da sua abominação e segue Jesus. Aceita ele como seu Salvador, como seu Senhor, se batiza, quem não é batizado, né? E anda com o Senhor Jesus na luz. E assim você terá a sua salvação. Eu, você, nós, todos que andamos, seguimos Jesus e andamos com ele. Amém? Senhora, eu sei que não há nenhuma provação, não sei se vocês ganham, maior do que eu posso suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações. Estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença para me alegrar. O sonho de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem posso imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. O sonho de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Aleluia. O dia está chegando, e está mesmo. Eu vou te renovar. Na minha presença vai te prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Oh, eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença para me alegrar. O sonho de Deus são maiores que os teus, de que o nosso, tão grande que nem posso imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou... né? É lindo demais esse louvor. Te renovar. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Quando a gente está no mundo, a gente acha que aquela luz falsa. Quando você está no adjunto, você está sorrindo. Quando você chega em casa, você chega chorando, triste, aborrecido. Isso é o significado que a luz não é suficiente para vocês, para nós. Nós temos que ser determinado naquilo que nós precisamos.
aquilo que nós precisamos. E nós precisa. Quem dentre os homens não precisa de Deus? E uma coisa é bem claro, como diz lá em João 8, ele diz bem claro, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Gente, isso é muito, muito. Vale muito a pena nós saber disso. Eu vou na igreja, mas eu vejo uma novelinha. Eu vejo outras coisas que não pertencem a Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aqueles que não ouvem, porque não é de Deus. A palavra está bem escrita. Para todo mundo. Aí está aqui, eu tenho quase 5.000, né, aqui no Facebook, pessoas. E eu sei que tem gente que não serve a Deus. Eu queria que chegasse ao coração de todos eles, ouvido de todos eles, e que eles pudessem ouvir essa mensagem. Que Deus tocasse o coração de cada um deles. Porque se um se converter, já tem festa no céu. Avalie quase 5.000 pessoas. É claro que tem gente que, né, tem o irmão presbítero Elsa aí, que é convertido a Deus, prega o evangelho, né? Que lá eu estou assistindo quando dá tempo, quando não dá, eu saio caminhando às vezes, entro aqui, depois saio, entro de novo ali, né? Mas qualquer dia eu estou até devendo, né, falar para ele, estou até devendo aí diz que vou estar lá na live dele, né, na pregação aí junto com ele um dia. Amém? Eu não me esqueci, não. E nesse exato momento eu quero orar, gente. Pela vida de muitas pessoas. Pai. Oi. Boa tarde, Tá. Então diz assim: derrama sobre mim o teu espírito, derrama sobre mim, ó meu Senhor, faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir teu amor. Eu sei que se importa comigo. Eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Eu nem sei isso, Lúcia. Então vem, Espírito Santo, vem sobre os meus ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, soberano Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai eterno, te amo, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és a nossa luz, como a tua palavra se refere. E é verdade, Senhor.
Nós, sem ti, nós andaremos nas trevas. Nós não temos vida, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus, misericordioso. Neste exato momento, Pai, eu peço a misericórdia do Senhor. Para que o Senhor venha dar mais uma oportunidade, Pai. Aqueles que se encontram vazio, até mesmo sujo, Pai. E que a tua presença, que se refere à água, à fonte da água viva, limpa, Pai, este homem, esta mulher, aquelas pessoas que se encontram aflitas, angustiadas, as viúvas, os órfãos, as crianças, aquelas pessoas que se encontram vazios, Pai, da tua presença. Eu peço a misericórdia do Senhor. Oh, bendito é o teu nome, Pai. Pai, eu sei que eu sou pequeno e que sou falho. Atende esta oração, Pai. Senhor, eu não estou pedindo riqueza, eu não estou pedindo maldade, não. Eu estou pedindo a tua luz na vida do teu povo, Senhor. Oh, Pai, nós precisamos dessa luz para que nós tenhamos salvação, Senhor. Oh, Pai, o Senhor uma vez disse que desceria a fim de livrar o teu povo. E o Senhor disse que quando o teu filho subiu para estar contigo à tua direita, ele disse que mandaria um consolador para nos ajudar e enviou, Pai. Pai, tem misericórdia, Pai, daqueles que não têm entendimento, que não têm sabedoria, conhecimento, que estás, meu Deus, nas trevas, Pai, que anda desobedecendo, Senhor, que anda todo na irregalidade, na imundícia, na iniquidade, nas transgressões. Oh, Pai, só tem um que conserta, só tem um que faz novas criaturas, é o Senhor. Eu lembro que aquela mulher foi pega, Senhor, num ato que era para ser apredejada, a morte apredejada. E que ali o Senhor teve misericórdia dela, Pai. Meu Deus, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia desta nação, dessas famílias, Senhor, que há na terra, que precisa do socorro, Pai. E o homem não tem socorro suficiente para dar vida, para dar saúde, para dar prosperidade, para dar, meu Deus, uma mudança na vida deste povo. Não, Senhor. Não há sacerdote, não há pastor, não há bispo, a não ser o Senhor. Aleluia, Santo Deus. Tem misericórdia dessa nação, Senhor. Tem misericórdia dos policiais, dos bombeiros. Tem misericórdia dos governantes, Senhor, ao qual o Senhor permitiu que eles sentassem naquelas cadeiras. Oh, Pai, dá sabedoria, conhecimento a cada um deles, para que ele dirija o teu povo, Senhor. Não maltrata, Senhor, e sim cuida do teu povo, Senhor. Senhor, abençoa os juízes, os advogados, abençoa os faxineiros, abençoa, meu Deus, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, abençoa os pastores, os bispos, pastor, missionário, bispo, apóstolo, papa, padre, abençoa o cadiaco, abençoa os presbíteros, Senhor, abençoa os ombreiras, apoio, segurança, Senhor, porteiro, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Oh, Pai, a tua luz é quem clareia a nós, Pai. Não é luz do mundo, deste século, não, Senhor. Quem anda na luz deste século está nas trevas, Senhor. Anda vazio, anda doente,
anda necessitado, Senhor. Oh, Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Como a tua palavra diz, Senhor, que nós somos libertos pelo Filho de Deus, pela palavra do Senhor. Oh, Pai, que esta palavra, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, Pai, toca neste povo, Senhor. Toque e livra ele dessa maldição. Livra ele dessas trevas. Livra ele, Senhor, dessa imundícia, dessa prostituição, desses vícios, dessas drogas, Senhor. Meu Deus, quantas mães e pais estão na biqueira pedindo atrás dos filhos ou da filha, ou até mesmo a mulher atrás do marido, o marido atrás da mulher, Pai, da esposa, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia dessa pessoa, da vida, tanto ele como aquela pessoa que ele está à procura, que ele está à busca, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, eu te peço. Meu Deus, eu também peço a misericórdia do Senhor, que envia uma palavra, Senhor, aonde está no hospital onde está a Lara, Senhor, a Laura, a filha do pastor Rodrigo Lima e da pastora Marcela, Senhor. Senhor, envia com uma palavra e esta menina será curada. Essa menina será colocada, meu Deus, naquilo que o tempo tem que ser, Pai. Ela tem que ganhar peso, pois que esta palavra, Senhor, é quem vai dar peso a ela, Senhor. Palavra do Senhor. Dirija também uma palavra, Senhor, aonde está a criança Davi, lá no Hospital Santa Catarina, Senhor, aqui em São Paulo, em nome de Jesus, Pai. Oh, Santo Deus, tem misericórdia dessas crianças e de outras que se encontram enfermas nesse exato momento, que se encontram abandonadas, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia. Visita meus pais, visita minha família, meu filho. Faz do meu filho um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Dá sabedoria a ele, conhecimento, entendimento. Coloca a tua direção, Senhor, no coração dele, na mente dele. É o que eu te peço. Guarda ele, Senhor. Guarda eu também dos meus inimigos, dos meus adversários, Senhor. Mesmo assim, eu abençoo, eu perdoo eles, que eles não sabem o que faz. Porque tem muito querendo arrancar minha cabeça, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia de mim, mas tem misericórdia deles também. Porque ali eles estão sendo só instrumento do Satanás. Senhor, pois tem misericórdia de cada um deles. Perdoa, Pai, que eles não sabem o que faz. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, visita a família do presbítero Elcio. Ele está aqui, Senhor, assistindo. A esposa dele, a filhinha, o filho dele, a família dele, Senhor. Oh, Pai. A filha dele, eu tenho certeza disso, Pai, que precisa do milagre. Se eu pudesse, eu faria, como eu já lhe disse isso. Mas homem não faz. Homem não faz milagre, só o Senhor. Senhor, tem misericórdia dessa jovem, Senhor. E cura ela, Senhor. Arranca essa enfermidade que está impedindo dela ter saúde. Esse espírito mudo e surdo, de doença, de enfermidade que está no corpo dessa jovem, em nome de Jesus, arranca, Senhor. Eu determino a saúde dela, Senhor. Segundo a tua palavra, Senhor, não é palavra de homem, segundo a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Te amo, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz a todos. Que Deus abençoe a cada um.
segundo o querer e o realizar de Deus. Amém? Diz assim: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar da cinza e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, ele é mesmo escolhido. Vão te dizer que você nasceu para vencer, que já sabia porque você tinha o mesmo cara de vencedor. É lindo demais, Lu. E que Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. É lindo demais esse louvor. Amém? Presbítero Elson, um abraço. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém?